A paz do Senhor, igreja, amém? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui, né? Por ter feito tudo o que Ele fez na minha vida e hoje eu estar aqui testemunhando o poder de Deus na minha vida. E gostaria de agradecer também e dar honra à liderança, né? A Rede Move que me convidou. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Letícia. E eu não sei se teve o Conectar hoje, pelo menos no momento que eu estava aqui não teve. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Pela segunda vez? Sejam bem-vindas. Ali tem duas irmãs, mas o irmão ali, sejam bem-vindos, amém? Eu sou seminarista do IWE e congrego aqui nessa igreja, então eu estou em casa, estou em família, e isso torna tudo muito mais especial para mim. Eu gostaria que vocês colocassem na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vou pegar a frase do Felipe. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. E quem não achou, diga, eu também. Todo mundo achou, né? Então, vamos lá. O capítulo fala sobre o azeite da viúva. Versículo 1. Uma mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, o credor chegou para levar meus 2 filhos e torná-los seus escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, exceto uma botija de azeite. Então ele disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não seja em pouca quantidade. Entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derrama o azeite em todos esses vasos. Coloca de lado aquele que estiver cheia. Então ela se afastou dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhes traziam os vasos e elas os enchia. E ocorreu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse a seu filho: trouxe-me mais um vaso? Porém ele respondeu: não há mais vasos. E o azeite cessou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos viverão do que sobrar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós reconhecemos, Pai, que a Tua palavra, ela tem possibilidade de frutificar no nosso coração, Pai. Que o Senhor venha tirar toda distração, Senhor, tudo que não provém de Ti, Pai. Que o Senhor nos deixe sensíveis à Tua voz. Que eu venha falar aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar à Tua igreja, Pai. Assim como o Senhor já ministrou no meu coração. Que o Senhor venha revelar para nós, Pai, como o Senhor espera que a gente reaja diante das situações difíceis dessa vida, Pai. E que o Senhor está sempre presente conosco e nunca nos abandona, Pai. Venha falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início, desde o louvor, Pai. Assim eu oro e entrego as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o Felipe falou aqui, antes de entrar no texto, eu gostaria de fazer uma introdução com vocês. Obrigada, Daniel. E eu estou vivendo um momento muito especial, né? Eu estou noiva e eu e o Felipe fomos procurar um lugar para a gente casar. Naquela coisa de visitar salões, a gente queria algo que tivesse verde, sabe? Que fosse um sítio. E a gente conseguiu encontrar um lugar lindo. Quando a gente chegou lá, a gente viu um caminho de palmeiras. E naquele caminho de palmeiras chamou muito a nossa atenção, que a gente está até agora pensando se a gente vai fazer ali ou se a gente vai fazer em uma outra área que a gente também amou. Mas eu confesso que essa área das palmeiras mexeu muito com o nosso coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor, Ele me lembrou do Salmo 92, 12, que diz: o justo florescerá como a palmeira. E até para testificar, na sexta-feira, eu estava trabalhando e nós começamos a ouvir um barulho do lado de fora da janela. E uma amiga minha que trabalha comigo, ela falou: nossa, que barulho é esse? Quando a gente foi ver, estavam plantando palmeiras. E ela falou: nossa, mas aquele gramado ali está feio. E pesquisando,
a gente vê que a palmeira ela é um símbolo de força e de beleza. Ela cresce demais, ela cresce até 30 metros de altura. Ela pode produzir frutos por mais de 200 anos. E ela tem as suas raízes aprofundadas a mais de 300 metros. E ela é plantada em um cenário desfavorável. Ela não é plantada em um jardim bem cultivado. E ela resiste ao vento, ela resiste a tempestades fortes, ela resiste a muitas coisas. E pesquisando sobre a palmeira, eu fui levada para uma reportagem que aconteceu em 2004. Teve um tsunami na Indonésia. E nesse tsunami, ele saiu devastando tudo. Ele levou carros, prédios, casas, matou muita gente. Mas teve uma mulher que se segurou em uma palmeira. E a palmeira, ela balançou durante esse processo. Mas ela é tão firme, tão fincada em raízes, que essa palmeira, ela balançou, mas ela não caiu. Essa mulher, ela ficou 5 dias agarrada naquela palmeira. A entrevista diz que ela se alimentava, né, do que tinha ali, do fruto que tinha na palmeira, e ela bebia a água da chuva. E ela ficou naquele balanço ali durante 5 dias, e um navio pesqueiro passou, viu ela, conseguiram resgatar ela. E essa mulher, ela foi resgatada. E, irmãos, quando eu vi isso, eu pensei em como a gente também passa por algumas situações difíceis na nossa vida, né? Eu vi aqui os louvores que foram cantados hoje, e eu vi como o Senhor está falando desde o início. E a gente passa por pressões, assim como a palmeira ela passa para crescer, e assim como essa mulher passou também naquele momento. Só que aquela mulher, ela foi resgatada, ela foi salva, porque a palmeira ela ficou de pé. A palmeira, ela é resistente. Ela resiste à chuva, a temporais, a ventos fortes. Mas ela não resiste a uma coisa. A palmeira, ela não resiste ao inverno e ao frio intenso. Por quê? A palmeira, ela precisa de sol. E nós somos como uma palmeira, irmãos. A gente passa por adversidades, a gente passa por pressões da vida, mas a gente também precisa do sol. A gente precisa do sol da justiça, que é o Senhor. A gente precisa se voltar para Deus, firmar os nossos pés na rocha inabalável, que é o Senhor, para permanecer de pé. E quando a gente olha para esse texto, a gente encontra uma mulher que entrou em um nível totalmente de pressão. Essa mulher, ela não está passando por um simples momento difícil. Ela está em uma crise emocional, financeira, no meio disso tudo, ao mesmo tempo. E ela está ali sem marido, os filhos correndo o risco de virarem escravos para pagar uma dívida financeira que eles estavam tendo. Só que o que me chamou a atenção é em como essa mulher, ela não se amedronta. Eu, diante de uma situação dessa, irmãos, eu ficaria com muito medo. Eu ficaria desesperada. Mas essa mulher, ela foi até o profeta, que era a representação de Deus que ela tinha naquele momento. E para contextualizar, para que vocês consigam entender, esse período da vida ali do povo de Israel, ele é um período muito instável espiritualmente. A gente vê que eles estavam sendo governados por líderes e por reis que estavam voltados para a idolatria, todo o povo estava voltado para a idolatria, a liderança política estava corrompida e a vida espiritual deles estava totalmente enfraquecida. E é justamente nesse cenário que Deus levanta profetas, mas não só homens que vão predizer o futuro, que vão ser porta-vozes de Deus, mas eles são agentes de restauração e confrontação ali naquele momento. E dentre esses profetas está Eliseu, que está aqui nesse capítulo, o sucessor de Elias, que carrega um ministério marcado por milagres que revelam os cuidados de Deus nas necessidades daquele povo. Então, essa mulher, ela recorre ao profeta. E a situação dela é muito delicada, porque ela é viúva. E naquela época, as viúvas elas não tinham nenhum amparo, como órfãos e como estrangeiros. Ela literalmente ficaria sem sustento, principalmente se os filhos forem retirados, porque eles poderiam ajudá-la naquele momento. E aquele homem morre, não é só um vazio emocional, é esse vazio financeiro também, essa pressão social, ela não sabe o que fazer. E isso se agrava quando o credor aparece.
ele vai até ela querendo levar os filhos. Os filhos poderiam ser levados para serem como escravos, e essa mulher faria o quê? Ela se alimentaria como? E é nesse ponto que a pressão se estabelece na vida dela. É a partir daí que a gente começa a ver o tema que a gente vai tratar hoje. E o tema dessa pregação é o que a pressão revela de nós em momentos difíceis. E o primeiro tópico que eu quero trazer com vocês é que a pressão, ela revela para onde eu corro. Então, diante de todo aquele cenário, dentro daquela devastação que aquela mulher estava vivendo, ela corre para o profeta. Ela não se desespera, ela não vai buscar conselhos em pessoas que não têm uma palavra de ânimo de Deus. E a gente pode ver que por eles serem um casal, né, que tinha ali o homem como um discípulo do profeta, aquela casa ela estava cheia da presença de Deus, cheia de temor, cheia de consciência espiritual. Então, ela não entra em crise, ela está sentindo luto, mas ela corre para onde? Ela corre para a presença. A presença de Deus naquele momento para ela é aquele profeta. Ela sabe que se ela correr para ali, Deus vai se revelar para ela. E é isso que ela faz. E quando ela chega diante dele, ele fala: o que hei de fazer por você? O que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? E essas perguntas, elas levam essa mulher para um momento de reflexão. A primeira pergunta, ela responde que não tem nada. Ela fala: tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela lembra, exceto uma botija de azeite. E esse quase nada, né, que ela não reconhece o que tinha, mas logo depois ela tem essa representação do azeite, esse quase nada é o ponto de partida do milagre dela. É a partir daí, desse quase nada de azeite que ela tem, que o Senhor abre as portas para fazer um milagre na vida dela. Então, aqui é uma verdade, gente. Deus frequentemente inicia os seus processos não a partir da abundância, mas a partir do reconhecimento honesto do que ainda resta. E o que você considera um momento difícil? Diante do que a gente conhece, um momento difícil pode ser uma enfermidade, pode ser um luto, pode ser uma situação financeira difícil, pode ser um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão. E todos nós passamos por esses momentos difíceis. Nós não estamos livres, mas a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Irmãos, um casamento é difícil, mas um divórcio também é difícil. Ter uma vida fitness é difícil? É. Mas a obesidade também é difícil. Se comunicar com alguém, dialogar, quando a gente não quer, quando a gente quer ficar no nosso canto, é difícil? É. Mas o silêncio, a longo prazo, ele também vai ser difícil. Então, os momentos difíceis, eles vão chegar na nossa vida. A gente não está livre disso. Mas a gente tem que saber para onde a gente está correndo. Para onde você corre quando você está enfrentando uma dificuldade? Para onde você corre quando você tem uma angústia no seu coração, que só você sabe o que você está sentindo? Você faz que nem essa mulher? Você corre para a representação de Deus na sua vida? Ou você vai se distrair? Você vai se enganar? Você vai fazer outras coisas? O que você faz? Porque o importante não é a pergunta que nos é feita, como esse homem fez, mas é a resposta que eu dou. Irmãos, eu passei por um processo, tenho passado ainda, e muitos aqui sabem, a minha mãe está enfrentando um tratamento de câncer. E logo quando a gente descobriu, a gente estava abrindo o gessel na minha casa, eu não sabia muito bem como que ia ser. Naquele momento ali, eu pensei em paralisar tudo, eu estava entrando no seminário, eu pensei em parar, fechar a matrícula do seminário, porque eu precisaria cuidar dela. Eu pensei em cancelar o gessel na minha casa, porque eu precisaria estar muito tempo disponível para minha mãe. Ela não podia, né, com a quimioterapia, fazer comida, não podia ser exposta ao sol,
não podia tomar banho de água quente, ela tinha algumas limitações, então eu precisava todo dia, depois do trabalho, ir lá para fazer comida, deixar as coisas para ela. E às vezes eu fazia isso correndo, corria para casa de volta para receber as pessoas do GCL. E foi fácil? Não foi. Tinha vezes que eu abria a porta e eu tinha acabado de chorar em casa. Mas aquele momento ali, com a comunhão dos irmãos, me fortalecia. E diante desse cenário, o Senhor me deu uma missão. Ele me encontrou e falou para mim sobre a viagem missionária. Falei, como que eu vou planejar uma viagem missionária que eu não tenho dinheiro para ir? Já começa por aí. Eu tenho que cuidar da minha mãe. Como que eu vou fazer isso? Eu levei para Deus e falei, Senhor, só o Senhor pode fazer isso acontecer. Se é o Senhor que está me direcionando, o Senhor vai cuidar da saúde da minha mãe. O Senhor vai cuidar da provisão que eu preciso para essa viagem. O Senhor vai cuidar, vai me deixar forte para poder receber as pessoas na minha casa. O Senhor vai me capacitar para estudar para o seminário. E assim Ele fez. Eu não tinha dinheiro, muita gente me abençoou. Gente, eu sou muito grata pela ajuda de vocês. Fiz a viagem, e eu fiz a viagem, minha mãe tinha feito a cirurgia. A minha mãe já estava aparentemente ali curada. Ela já tinha retirado aquele nódulo. Eu confiei no Senhor. Eu confiei nele, descansei, deixei tudo nas mãos dele. Não foram dias fáceis, mas eu consegui descansar. Eu respondi de uma maneira ativa diante do Senhor, porque Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele conta com a gente para estar diante dele, para abraçar as pessoas, para alcançar as pessoas, para me alcançar, para alcançar minha mãe, que foi alcançada nesse processo. Imagina se eu paraliso. Imagina se eu paro e eu falo, não quero saber de mais nada. Mas eu confiei no Senhor. E como é que é o segundo tópico da nossa mensagem? O segundo tópico, ele é o que a pressão revela de nós em como eu respondo a Deus. Em Salmos 121, no versículo 1 e 2, diz, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nós precisamos ter uma visão na nossa mente, no nosso coração de quem Deus é. Desse Deus que está disponível para a gente em todos os momentos. Muitas vezes a gente está diante dessas situações e a gente pensa, vou rolar aqui o feed do Instagram para o tempo passar, vou assistir um filme, começa a comer desenfreadamente, começa a fazer um monte de compra desenfreada, tudo isso para distrair, para tirar aquela situação da nossa vista naquele momento. Mas, irmãos, o Senhor, Ele está disponível. Ele está disponível para nós. À medida que a gente se aproxima dEle, Ele responde a gente. E muita gente fala que não se aproxima do Senhor porque não sabe como se chegar a Ele. Ele está disponível. A nossa vida de oração, a nossa vida de fala com Deus é como um recém-nascido. A gente chega como um recém-nascido diante do Senhor. O recém-nascido, ele não sabe falar, ele não sabe formar uma frase, mas à medida que ele nos escuta falando, ele começa a aprender a falar. Ele começa a conseguir a formar palavras, ele começa a conseguir formar frases. E à medida que ele vai tentando, ele vai se desenvolvendo e crescendo. E assim é a nossa vida com Deus. A gente chega diante do Senhor, muitas vezes sem saber o que falar. A gente chega sem saber como se abrir. Mas à medida que a gente fala, à medida que a gente ora, à medida que a gente se aproxima, o Senhor, Ele está nos olhando, assim como a gente está olhando o recém-nascido crescer, o Senhor está nos olhando crescer, se desenvolver, e Ele está disponível para nós. O Senhor, Ele é maravilhoso. Em muitos momentos, eu sei que em muitos momentos da sua vida, assim como eu tento trazer esses momentos à minha memória, o Senhor já me resgatou. Me resgatou não só com a salvação para a vida eterna, mas me resgatou de momentos que só eu sabia o que eu estava passando. Me resgatou de momentos de angústia, de dores, de aflições, em que eu me sentia no meio de uma tempestade e eu não sabia para quem recorrer, mas quando eu fechava a porta do meu quarto, eu ajoelhava e entrava em oração, o Senhor estava lá e tirava todo o peso, o Senhor tirava toda a dor do meu coração. E Ele está disponível para você também. Ele está disponível para você a todo momento.
À medida que você se lança diante dele, ele está disponível para te acolher, para te abraçar, para renovar as suas forças. Eu não sei como você está na sua vida nesse momento. Se você está assim como aquela mulher em um luto, se você está com alguma aflição muito grande. E nesses momentos a gente começa a deixar as mentiras do inimigo na nossa mente falarem mais alto. A gente começa a pensar que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não está olhando para nós, que o Senhor não está nos vendo, que Ele não nos escuta. Mas o Senhor está lá disponível. E nesse tempo que a gente está orando, Ele não está mudando a circunstância, mas Ele está mudando a nós. Ele está nos deixando mais dependentes dEle. Ele está nos revelando a mensagem dEle na palavra, em louvor, em adoração. E à medida que a gente se prostra e vai diante dEle, Ele nos faz crescer na presença dEle. A gente aprende a ouvir a voz do Senhor. A gente aprende como Ele fala com a gente de uma maneira pessoal. O Senhor está sempre disponível. Sempre disponível. Então não deixe que nesses momentos de dúvida, nesses momentos de angústia, esse pensamento de orfandade permaneça na sua mente, que o Senhor não está com você, que Ele não cuida de você, que Ele é o seu Pai e não está presente para te ouvir, para te tratar, porque o Senhor está lá. A gente passa por lutos, e não só de morte, mas lutos na nossa alma. A gente perde a esperança para muita coisa. A gente deixa de sonhar porque a circunstância está difícil. A gente deixa de acreditar que as coisas vão melhorar porque a circunstância parece que não tem mais jeito. A gente falou muito disso aqui hoje nos louvores. O Senhor está falando desde o início. Tem situações que a gente está com o coração pesado porque a gente não está nem expondo para Deus, porque a gente não vê mais esperança disso ser resolvido. Mas à medida que a gente abre o nosso coração para falar para Ele, Ele começa a tirar todo o peso. Ele começa a tirar todo o peso. Então, essa mulher, a viúva, ela recebe uma direção. E naquele momento, a direção dela era pedir vasos, era fechar a porta do quarto, entrar lá e, sem entender nada, ela obedece. Vocês percebem que ela não questiona? Em momento nenhum, ela pergunta por quê. Ela simplesmente sai dali e obedece. Mesmo sem entender, ela obedece. E isso é porque ela confia o suficiente no Senhor. Ela tem uma vida de intimidade com o Senhor. Aquela casa era uma representação de um povo de Deus. Ela sabia em quem ela podia confiar, ela sabia em quem ela podia recorrer. E por quê? Ela entendeu a posição de Deus na vida dela. Ela entendeu a soberania do Senhor. Ela entendeu que nada foge dos planos do Senhor. Ela entendeu que com Ele, mesmo diante dessa dor, dessa perda, Ele é capaz de suportar. Ele é capaz de permanecer de pé. Ele é capaz de lutar pela vida dela, pela vida da família dela. Essa mulher, ela não estremece. Ela está passando por uma dor, ela está passando por uma perda, mas ela continua firme de pé, porque os pés dela estão firmados no Senhor. Assim como a palmeira tem uma raiz fincada a mais de 30 metros, 300 metros para o chão, essa mulher tem os pés firmados na rocha inabalável que é o Senhor. E o Senhor está nos convidando para fazer isso hoje. O Senhor está nos convidando para parar de dar vozes para essa orfandade, para essa dúvida, para essa falta de conexão com Ele. O Senhor está nos convidando para chegar mais perto dEle. O Senhor está nos convidando para nos prostrarmos diante dos pés dEle, porque Ele tem muito para nós. Ele tem muito para nós. A gente tem que parar de olhar só para o que está morto. A gente tem que parar de olhar só para o que está faltando e enxergar o pouco de azeite que tem na botija. Se tem um pouco de esperança aí no seu coração, é para isso que você tem que olhar. Não é para o que está faltando, não é para perca, não é para dor,
não é para as vozes do inimigo que estão rondando a sua cabeça. Você tem que olhar para o pouco que tem aí. Se você está afastado da presença do Senhor, se você já não ora mais como antes, se você já não se volta mais para Ele, tenta resgatar isso, porque o Senhor está de braços abertos para te ouvir. O Senhor está esperando escutar a tua voz. O Senhor está esperando você se voltar para Ele. Aonde foi que você se perdeu dEle? Aonde foi que a gente se perdeu do Senhor? Ele tem mais para nós. Ele tem muito mais para nós. A gente tem que parar de se contentar com um pouco na presença de Deus, porque Ele é um Deus grandioso, soberano, que reina sobre todas as coisas. E a gente vai se contentar com um pouco. Como a gente está respondendo às circunstâncias? Como a gente está respondendo o que está diante de nós? Como você está respondendo às situações que você tem enfrentado? Como? O Senhor está perguntando isso para a gente hoje. Quando a gente está diante dessas situações, a gente só quer se esconder, a gente só quer fugir de tudo, e a gente quer fugir de algo que a gente não pode fugir, que é a presença do Senhor. E o terceiro tópico dessa mensagem é que a pressão revela o que eu sustento e quem eu sou diante da presença de Deus. O azeite, ele começa a fluir nos vasos. E ele não para. À medida que os filhos vão entregando mais vasos, aqueles vasos vão sendo preenchidos. E aqueles vasos vão sustentando todos aqueles azeites. E ele só para de jorrar, o azeite só para de jorrar quando acabam os vasos. O limite, ele não estava no poder de Deus, ele não estava na entrega de Deus. O limite estava na capacidade e na quantidade de vasos que ela tinha para encher. O quanto você tem se colocado disponível para se encher do Senhor. O quanto você tem se voltado para Ele, para deixar que Ele ministre no seu coração, para deixar que Ele te preencha com o amor disponível dEle. O problema não é Deus derramar. O problema não é a capacidade que Ele tem de derramar em nós, mais da presença dEle. O problema é o quanto a gente está disponível para isso. O quanto a gente está disponível para ser preenchido da presença de Deus, para ser preenchido do que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. A gente fica só olhando para o que falta, para o que está errado, para a dor que a gente está sentindo, mas a gente não olha para a esperança que é um caminho com o Senhor. A gente não olha para o quanto Ele quer nos encher e fazer tudo novo. O quanto Ele quer renovar as nossas forças, o quanto Ele quer renovar a nossa... tudo que a gente representa para Ele, tudo que a gente tem de disponível para se encher dEle. E tem algo que o Senhor falou profundamente ao meu coração quando eu olhei para essa história, que a gente vê a representação de Deus no profeta, a gente vê o quanto essa mulher, ela tem uma intimidade e busca pelo Senhor, a gente vê o azeite fluir, o quanto o Senhor preenche, o quanto o Senhor enche, o quanto o Senhor derrama. Mas e o vaso que está sustentando aquilo? E a quantidade de vasos que está lá? Na Grécia, eles têm o costume de vender vasos, pintá-los. E é muito bonito, chama a atenção das pessoas. Mas alguns vendedores não são muito honestos. Alguns vasos, no processo, quebram. E sabe o que eles fazem? Eles colam todos os pedaços, pintam o vaso e colocam uma cera para cobrir. Aquela cera ali, ela faz parecer que o vaso está intacto, que o vaso está perfeito. Quem não sabe, compra aquele vaso, quando vai chegar em casa para usar, uma coisinha que coloca dentro, o vaso se desfaz. Ele não resiste. Aquele vaso não resiste. Mas quem é experiente, quem sabe disso, quando vai comprar o vaso, pega aquele vaso
expõe diante da luz. Quando a gente coloca o vaso diante da luz, todas aquelas rachaduras e imperfeições aparecem embaixo. Então, quem é experiente olha para aquelas rachaduras e fala, esse vaso eu não vou comprar, porque ele está frágil. Ele não vai resistir. Nós somos esse vaso sendo colocados diante da luz e da presença do Senhor. Muitas vezes, a gente está colocando cera para tampar aquilo que precisa ser tratado em nós, para maquiar algo, para esconder as imperfeições, para esconder as falhas, para esconder pecado. Mas a gente precisa se colocar diante da luz, que é o Senhor. A gente precisa se colocar no lugar de mostrar mesmo as nossas rachaduras. E não é para que o Senhor aponte os nossos erros, porque Ele nunca vai fazer isso, só de apontar a gente. Mas para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa enxergar essas falhas, essas rachaduras, e a gente se permita ser moldado, para que o nosso caráter seja moldado, para que a gente saia de um pecado que a gente não consegue sair, para que a gente saia de um orgulho que a gente guarda lá no fundo do nosso coração, na falta de perdão. E muitas vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente costuma culpar o outro. Essas falhas minhas, esses erros, isso é uma justificativa para o que o outro fez comigo. Ai de fulano que está fazendo isso comigo. Ai, eu estou passando por essa situação, mas eu não mereço. Eu estou afastado, mas é porque fulano fez isso comigo. Mas e eu? O meu relacionamento é direto com Deus. O meu relacionamento não pode ser de acordo com o que o outro faz. Eu não posso olhar para o homem, eu tenho que olhar para Deus. À medida que eu deixo essas rachaduras serem expostas, à medida que eu coloco luz nisso e eu tiro essa escuridão, o Senhor pode nos tratar. E Ele quer nos tratar. Ele só revela para que Ele venha nos curar. O Senhor, Ele nunca nos mostra apenas a nossa falha. Ele sempre nos mostra a capacidade que Ele tem de nos perdoar. Ele mostra o seu amor, a sua graça, a sua bondade. E nesse momento Ele está nos oferecendo uma limpeza. Nesse momento Ele está nos oferecendo uma restauração. Nesse momento o Senhor quer consertar os vasos quebrados. O Senhor quer consertar os vasos feridos. O Senhor não quer uma cera cobrindo para que fique com uma aparência boa, mas que lá no fundo o que precisa ser tratado está escondido. O Senhor quer de fato trazer luz ao que precisa ser trazido luz. O Senhor quer que a gente venha reconhecer as nossas falhas, mas não para que isso seja um momento de vergonha, porque esses momentos difíceis, eles provam a gente também. Eles provam a gente, mas eles provam a gente para que a gente seja confrontado nessa condição de erros e falhas que a gente não se permite ser moldado pelo Senhor. O Senhor quer que a gente olhe para as nossas falhas hoje. Quer que a gente olhe para essas rachaduras e não esconda mais com a cera e com a pintura. O Senhor quer que tudo seja trazido à luz. O Senhor quer que tudo seja trazido à luz para curar, para restaurar, para tratar. Para de esconder isso. A dor vai continuar. A angústia vai continuar. O perdão vai continuar sem ser liberado. E como que a gente quer ser perdoado se a gente também não libera o perdão? Como que a gente quer ser tratado? A gente aponta o outro, a gente fala do outro, julga o outro, fala do que ele está fazendo, mas a gente não tem a capacidade de olhar para nós mesmos. A gente não tem a capacidade de olhar para nós e permitir que o Senhor molde o nosso caráter e o nosso coração. O Senhor quer pessoas disponíveis. O Senhor quer que a gente corra para a presença dEle nos momentos difíceis, quer.
O Senhor quer que a gente responda ativamente a Ele. Nos momentos difíceis, Ele quer. O Senhor quer que a gente enxergue as nossas falhas e as nossas rachaduras, Ele quer. Mas o Senhor quer que a gente olhe para essas falhas só para reconhecer que está ali? Ah, tá bom, eu reconheci. Mas o sentimento, aquela amargura, aquela angústia, ela continua. Ela não sai. Mas o Senhor quer tratar isso, Ele quer nos limpar, Ele quer nos renovar diante da presença dEle. E Ele é capaz de fazer isso. Spurgeon diz que a misericórdia de Deus é tão grande que é mais fácil escoar a água do mar, privar o sol da sua luz ou tornar o universo estreito do que diminuir a grande misericórdia de Deus. Irmãos, o perdão está livre para nós. O acesso a Deus, como essa mulher teve diante do profeta, ele está livre para nós. E como que ele está disponível e livre para nós? Como essa mulher correu para o profeta, nessa representação de Deus, a gente tem que correr para a cruz. A gente tem que correr para Jesus, porque é por meio dele que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor. É por meio de Jesus Cristo que nós somos purificados. É por meio de Jesus Cristo que essas coisas, elas não valem a pena de ficarem remoendo no nosso coração. É por meio de Jesus Cristo que nós temos esperança. É por meio de Jesus Cristo que nós temos as nossas forças sendo renovadas. É por meio de Jesus Cristo que a gente fica de pé como uma palmeira. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a dor do seu luto, qual é a frustração que você está vivendo. Eu não sei o que está passando no interior do seu coração. Eu não sei o que está passando no seu relacionamento com Deus. Mas se você acha que não tem mais esperança, se você acha que não tem mais um caminho de volta, o Senhor está dizendo para você hoje que tem, sim. O Senhor não quer que as suas rachaduras, as suas falhas venham à tona só para te apontar. O Senhor quer te tratar. O Senhor quer tirar esse peso do seu coração. O Senhor quer renovar as suas forças. O Senhor quer te ensinar a ser dependente dEle. O Senhor quer te ensinar a correr para Ele quando você precisa dEle. Mas você corre para tantos outros lugares e só se afasta. Mas Ele está te chamando para mais perto hoje. Ele está te chamando para ter uma intimidade maior com Ele hoje. Para ter um posicionamento diante da presença dEle. O Senhor está te fazendo esse convite hoje. O Senhor está nos fazendo esse convite hoje. O Senhor quer tratar tudo aquilo que está em oculto. O Senhor quer tratar todas essas feridas e amarras do nosso coração. O Senhor quer liberar a misericórdia sobre nós. Ela está disponível, mas precisa de uma resposta nossa. Precisa de uma resposta ativa nossa. Volta para a cruz. Volta para a cruz e coloca tudo diante dos pés do Senhor. Volta para a cruz e resgata a esperança de um caminho com Deus. Volta para a cruz e seja limpo, seja purificado, seja tratado hoje. Não deixa para depois. Não deixa para depois. Pode não ter um amanhã, pode não ter um depois. Eu quero convidar aqui na frente, se alguém está com o coração assim, se alguém sente que está longe do Senhor, se alguém sente que hoje não depende mais do Senhor, mas está olhando só para as circunstâncias, se está olhando só para o luto, só para a dor, se alguém que hoje quer estar olhando só para Deus, só para o que Ele quer renovar na sua vida, no seu coração, na sua mente. O Senhor quer tratar o seu coração. O Senhor quer tratar as suas falhas. O Senhor quer tirar todo o peso do seu coração hoje. O Senhor quer tirar o peso do seu coração.
Mas isso depende da nossa disponibilidade. Isso depende de uma resposta ativa nossa, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja firmado, seja restabelecido. Depende de uma resposta ativa nossa. Se a gente quer ficar firme diante dos pés do Senhor, a gente precisa responder a Ele, porque Ele nos chama. Ele quer tratar todas essas feridas. Que vocês possam estender a sua mão aqui para ela agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe de todas as necessidades do nosso coração, Pai. O Senhor nos conhece no secreto quando a gente fecha aquela porta do quarto. O Senhor nos vê quando ninguém está vendo. O Senhor conhece o nosso luto, a nossa falta de esperança, as nossas aflições, Pai. Que o Senhor possa olhar para a tua filha agora e renová-la na tua presença. Que o Senhor possa restaurá-la, Senhor. Que o Senhor possa juntar cada pedacinho que está despedaçado. Que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a maquiagem. Que o Senhor venha tirar toda a boa aparência, mas que por dentro, Senhor, está profundamente rachado. Que o Senhor venha trazer vida para a tua filha. Que o Senhor venha soprar o teu fôlego de vida sobre a vida dela agora, nesse momento, que ela se sinta tocada por ti, que ela sinta a mente dela renovada por ti, que ela sinta as forças dela serem renovadas e que ela não venha mais sair da tua presença, Senhor, que ela não venha mais sair dos teus pés, que ela não venha mais depender das circunstâncias ou de homens, mas que ela venha depender apenas de Deus. Pai, que o Senhor possa tratar tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que está ferido, que ela possa ser curada, Senhor, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Que o Senhor possa restaurá-la, que ela saia daqui sentindo o teu toque, Pai, que ela saia daqui sentindo a tua presença e sabendo o quanto ela é amada, que ela saia daqui, Senhor, disposta a caminhar contigo, disposta a permanecer nos teus caminhos, e que ela saiba que quando ela precisar, o Senhor sempre estará lá por ela. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.